Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje eu vou gravar mais um vídeo falando um pouco sobre o ministério, a questão ministerial. Eu quero ler um texto com vocês, que é muito conhecido, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui na tela do computador. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que eu quero... Deixa eu só ajustar aqui, ó. Doendo nos meus olhos. O que eu quero falar para você? Hoje, a mensagem, ou essa breve exposição aqui, não será uma exposição, na verdade, né? Mas será aqui uma mensagem, ou uma palavra voltada para os obreiros. Você que é obreiro, você que está desanimado e desmotivado. Talvez a sua desmotivação, seu desânimo é parecido com o do profeta Elias. Eu ouvi um dia um irmão falando, talvez eu possa ter entendido errado. E ele disse que essa geração é uma geração onde existem obreiros fracos, sem Deus, que estão entrando em depressão e desanimando. Eu discordo, do que ele disse. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos. Eu não digo que não é uma geração onde os obreiros estão em uma grande parte deles ensinando heresias, porque são hereges. Outros estão apostatando da fé por causa de dinheiro. Mas, porém, eu discordo na questão da enfermidade na alma, uma doença espiritual, ou até mesmo uma doença física. Existem obreiros que têm TDAH, existem obreiros que têm autismo, mas são obreiros. Inclusive, alguns obreiros que têm aí uma capacidade de trabalho excepcional, com TDAH, com autismo ou outras coisas mais, mas por que Deus não cura eles? Da mesma maneira que Deus disse para Paulo que não iria tirar o espinho da carne de Paulo. Então, se Deus quiser curar, ele cura. Se Deus quiser deixar aquele obreiro trabalhando ali desse jeito, ele deixa. E para ele, até que observando por este ponto, é mais louvável ao nome de Deus, ou traz mais glória para Deus. Por quê?
Porque alguém pode olhar e falar, mas fulano tem um problema e faz isso? Faz. Por quê? Porque a graça de Deus sustenta essa pessoa. Mas voltando aqui para a questão do desânimo, né? Ou até mesmo a depressão, como muitos pastores, obreiros, passam por isso. E até mesmo membros da igreja que não estão envolvidos em algum tipo de trabalho. Em especial aqui, voltada essa palavra para as pessoas ou para os irmãos que estão envolvidos na obra de Deus, envolvidos com pessoas, envolvidos com problemas. A Bíblia diz que Elias, ele foi ameaçado por Jezabel. Elias então fugiu, ele despediu ali o seu ajudante, e ele deixou ali o seu ajudante, e ele seguiu o caminho ao deserto. Note que o desânimo, a tristeza desse homem era tão grande que ele dormiu profundamente, a ponto de Deus ter que enviar um anjo para poder acordar ele, alimentar. Depois que ele se alimentou, ele dormiu de novo. O anjo teve que acordar e falar, come e bebe, porque o seu caminho é longo, né? Preste atenção no que aconteceu. Depois que Deus usou Elias, né, depois que Deus confirmou que Elias estava falando a verdade, depois que Deus lambeu o sacrifício, com tudo que havia ali com fogo, na frente das pessoas, inclusive na frente de Acabe, aquele rei perverso. Se fosse com você, se fosse comigo, qual que seria o nosso tipo de pensamento depois de tudo isso? Porque você imagina, você está pregando uma mensagem e Deus confirma aquela mensagem com poder, né, com um sinal grande, um grande prodígio, fogo caindo do céu, lambendo o sacrifício, provando que a palavra na sua boca é verdadeira. Elias provavelmente aqui, meus irmãos, e eu falo com base no contexto, ele pensou, Acabe vai se converter. Ele vai falar para Jezabel, e Jezabel vai falar, não, verdadeiramente o Deus de Elias é o verdadeiro. Vamos pedir perdão e vamos passar a seguir o Deus verdadeiro. Eu pensaria assim. Será que você pensaria assim? A motivação do obreiro, o desejo do obreiro é que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, porque a Bíblia diz que Deus deseja isso, que o homem chegue ao conhecimento da verdade, que ele conheça Deus. Mas não foi o que aconteceu. Acabe rejeitou, Jezabel rejeitou. E a Bíblia diz então que Elias foi ameaçado, desanimado, desapontado, desmotivado. Elias então foi ficar sozinho. E eu não vou dizer para você que Elias foi ficar sós com Deus, não. Elias foi ficar sozinho mesmo, desanimado. Ele foi dormir. Uma das características de uma pessoa que está com depressão é dormir demais. A pessoa não tem ânimo para fazer nada, só quer ficar deitado. Dorme, acorda, às vezes vai lá, come alguma coisinha, dorme, deita, dorme de novo. Né? Outras pessoas têm um hábito de comer demais, aquele impulso em ficar se alimentando demais, come muito e acaba engordando exageradamente por causa de profunda tristeza. Nós temos uma questão interessante, então, a examinar. Muitos obreiros desanimam, talvez possa ser o seu caso e talvez possa não ser. Eu estou falando de obreiros piedosos. Não desanimam não é por causa da questão de que eles não estão ganhando um grande salário, né? Ganhando rios de dinheiro na obra de Deus, porque o obreiro, a Bíblia diz que o trabalhador ele é digno do seu salário, não é digno de ser milionário. Então o obreiro piedoso, uma pessoa piedosa, ele não vai trabalhar querendo adquirir lucro, porque adquirir lucro na obra de Deus é coisa de avarento, é coisa de falso profeta, de mercenário, como Cristo disse, né? O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. A questão é, o obreiro motivado realmente
por Deus, ele deseja ver as pessoas chegando ao conhecimento da verdade. As pessoas tendo a sua mente liberta pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele trabalha 1 ano naquela congregação, ensinando, examinando os textos, mostrando para a igreja, olha, Jesus ensinou isso aqui. E os irmãos dando ouvido a hereges, a pessoas que usam o tempo da pregação para poder contar história, inventar coisa, né? Eles usam o tempo da pregação para mentir, falar que viu anjo, que viu isso, viu aquilo, sem ter visto nada. Quando se vê, tudo bem, né? A questão de que Elias realmente viu, Elias foi alimentado aqui. E quando não se vê nada, a pessoa inventa para poder fazer agenda, inventa para poder ganhar dinheiro. Então nós temos aqui essa questão. Se você observar, você vai ver que muitos desanimam por causa disso. Ficam tristes. Eles falam, meu Deus, há quantos anos? Eu vi um pastor contando, né? Eu vou falar o nome dele. É um pastor muito conhecido. O nome dele é Osiel, acho que é Osiel Gomes, alguma coisa assim. Ele é pastor no Maranhão. E ele falando que em uma reunião com determinados obreiros, ele saiu de lá chorando. E o obreiro falou, nossa, o senhor se mostrou muito fraco, você não podia ter feito aquilo. E ele falando, irmãos, o obreiro não entendia porque que eu estava chorando. Eu estava chorando de tristeza. Por tanto ensinar as pessoas, passar muito tempo ensinando. Há quantos anos imagina que ele estava ensinando? E as pessoas não entenderem, não aprenderem. Principalmente obreiros. A dificuldade, meus irmãos, de quem prega, para que a pessoa conheça realmente a Cristo, conheça a verdade, a frustração depois pode ser muito grande. Por quê? Porque a expectativa é grande. A expectativa é grande. O que eu posso dizer para você para poder te motivar? Nunca crie tantas expectativas assim. Por quê? Porque se nós examinarmos de Gênesis em diante, a Bíblia vai mostrar que o intuito do coração do homem é inclinado ao mal. A pessoa, quando ele é convertido a Deus e o coração dele é quebrantado, e o Espírito Santo trabalha ali, então, convencendo essa pessoa do seu pecado, o que vai acontecer? Ele vai dar, sim, atenção à palavra. Ele vai errar no caminho. Isso acontece com todo cristão. Só que tem um porém. O Espírito Santo vai iluminando a mente dessa pessoa, vai trabalhando, abrindo caminhos ali para que ele conheça a verdade com mais propriedade. A Bíblia vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Ela vai iluminar o caminho dessa pessoa para ele poder seguir a Cristo. Então, o que você deve fazer? Não se frustre com isso. Entenda que existe um processo. A Bíblia vai falar ou vai ensinar que a palavra de Deus ela é como uma semente semeada. Você pode semear ela em terreno rochoso. Você pode semear essa semente em um terreno cheio de espinhos. Essa semente ela pode cair à beira da estrada. Essa semente também vai chegar ao ponto de cair em terra boa. Sempre vai ter alguém ali que vai querer ouvir, que vai querer aprender, né? Mesmo que outras pessoas não queiram, mesmo que outras pessoas venham desfazer, né? Eu entendo a tristeza de muitos que às vezes se debruçam ao estudo, estudam o dia inteiro, gastam muito tempo estudando, orando a Deus, com medo, digo eu, sim, medo de ensinar alguma coisa que não seja de Deus, medo de introduzir uma heresia no meio da igreja, e essas pessoas eles acabam chegando na igreja com um vasto conhecimento para poder aplicar ali, na intenção de que os irmãos vivam melhor, na intenção de que os irmãos tenham mais comunhão com Deus, e às vezes obreiros, como eu já vi muitas vezes, e sair do culto arrasado de tristeza,
Eu sei que você também sente isso. Tristeza. Pense comigo. A tristeza, ela chega, por quê? Porque você vai observar pensando que vai ser uma coisa e vai ser outra, né? A questão dos obreiros. Obreiro que você está pregando, você está falando uma verdade que aquele obreiro não pratica, que aquele obreiro não tem desejo de aprender, e ele passa o culto inteiro conversando, batendo papo, mostrando coisa no celular para outra pessoa que está do lado dele, atrapalhando as outras pessoas que estão do lado dele ou próximo de cultuar. E quem vai pregar? Você acha que ele vai ficar feliz com isso? Sabendo que ele labutou, sabendo que ele estudou, sabendo que durante o dia ali ele examinou as escrituras? Não, ele vai sair dali feliz. Eu entendo a sua tristeza, mas você não deve desanimar. Por quê? Porque a sua salvação não está baseada no que as pessoas vão aceitar ou não. E o seu ministério, ser ministro, a palavra ministro ali está relacionada a ser escravo. Como a palavra está relacionada a ser escravo, escravo ele deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade do seu Senhor, do seu mestre. Jesus, ele continuou pregando. E nas multidões ali, onde Jesus pregava, existiam vários tipos de pessoas. Existiam pessoas ali que eram simpatizantes. Quais eram os simpatizantes? Aquelas pessoas que tinham admiração, mas não tinham coragem de assumir a Jesus Cristo publicamente. Pessoas que até desprezavam a pessoa de Jesus diante de outros, mas, por outro lado, tinham uma certa admiração. Será que não é o caso do Simão leproso? Que Jesus disse: eu entrei na sua casa, você não me deu água para os pés, não me beijou, não colocou azeite sobre minha cabeça, óleo sobre minha cabeça, né? Óleo. Preste atenção. No meio da igreja sempre vão ter os admiradores, mas são pessoas que na hora mesmo de expressar sua fé não têm coragem, porque eles não acreditam profundamente naquilo. Vão ter os traidores, como no meio da multidão sempre estavam ali fariseus, saduceus, escribas e muitas vezes até infiltrados para poder sabotar a obra de Deus. No meio da igreja sempre vão ter as pessoas que têm certa incredulidade, um certo gnosticismo, né? um certo ateísmo, pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam, pessoas que acreditam de maneira errônea, pessoas com heresias na cabeça, sempre vão ter. Mas no meio dessas pessoas também vão ter pessoas piedosas, pessoas que querem aprender, às vezes até com grande dificuldade, mas que têm ali um desejo grande e acabam se esforçando e errando, falando às vezes besteira por falta de conhecimento, mas têm vontade. O caso de Pedro. Jesus fala um sermão duro, né, sobre comer da sua carne ou beber do seu sangue. Muitos discípulos abandonam o Senhor, mas Pedro diz: para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então nós temos aí, irmãos, vários tipos de pessoas. Não fique desmotivado, desanimado e deixe de trabalhar por causa das situações. Se Jezabel e Acabe não querem, ainda tem 5 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil, ou um que queira. Um mesmo. Ainda que tenha um, nós devemos continuar pregando. E se tiver ali ainda a mulher samaritana sentada à beira do poço, ou tirando água no poço, né? Não sentada, mas tirando água no poço, nós vamos deixar de pregar para ela? Nós devemos pregar. Devemos pregar. Então continue ensinando. Observe aquelas pessoas que têm tido um desejo profundo. Dê mais atenção para um discipulado pessoal. Aqueles irmãos que têm desejo realmente, as irmãs, você vai ensinar pessoalmente uma irmã, você que é homem, leve a sua esposa. Não vá sozinho. Sente, instrua, ensine. Aquele adolescente, aquele jovem na igreja que você percebeu, que Deus mostrou para você, que você viu ali, ou que está visivelmente, não precisa Deus te revelar
né, ou mostrar em particular, mas você viu que tem desejo, que tem vocação, até mesmo para o ministério da palavra. Invista nele, gaste tempo com essa pessoa. Assim como Elias depois, Deus mostrou ou revelou a pessoa de Eliseu, dizendo, vá até Eliseu, instrua Eliseu. Então Elias gastou tempo ali com Eliseu. Então faça isso. Outra questão, você que está desmotivado, talvez seja assistindo esse vídeo aqui que Deus vai fazer isso. Deus lhe dá um pouco de alimento. Todos nós podemos passar pelo desânimo. Eu já passei por profundo desânimo. Então eu sei muito bem o que você está passando. Deus vai dar picos de energia espiritual para que possamos dar passos adiante. Aproveite esse pico de energia. Quando Deus te der um pouco de energia, já não faça assim, não, já vou sair pregando. Vá para a oração. Aproveite esse pico de energia e ore. Vá orar, consagrar, jejuar e clame a Deus por mais. Quando Deus alimenta Elias, lhe dando energia para ele caminhar, Elias não volta para poder pregar. Elias vai para o monte de Deus para poder orar, falar com Deus, buscar a Deus. Deus então anima Elias e manda Elias de volta. Então busque a Deus. Outra questão, Elias não chegou no monte soberbo, dizendo, só restou eu sou o único que te serve. Elias chegou desmotivado, como nós podemos ver no texto. Mataram os profetas, destruíram os altares, e só tem eu, Senhor. Tipo assim, eu estou sozinho, não tem mais ninguém comigo. E Deus então mostra para Elias que existiam mais pessoas. Talvez onde você congrega, não tenham mais obreiros com a mesma perspectiva que você, com a mesma linha de pensamento, com a mesma dedicação. Talvez você esteja infiltrado no meio de uma colmeia, né? No meio de um covil ali de cobras, de serpentes, de coisas, de animais peçonhentos, eu vou usar esse termo, de pessoas más. Talvez Deus colocou você ali, mas você fique sabendo que em outras congregações, em outras cidades, em outros bairros, em outros países, existem ainda homens e mulheres com disposição para trabalhar na obra de Deus. Então tenha ânimo, não desanime. Lembre de Elias, que muito sofreu. Lembre de Moisés também, que sofreu. Você que foi desprezado. O povo de Israel desprezou Moisés do começo até o final do seu ministério. Se Deus não intervisse várias vezes, o povo teria matado Moisés. Deus precisou intervir. O povo era complicado de lidar com ele, mas Moisés pastoreou o povo. O próprio Jesus, a multidão seguia Jesus, gritava hosana, depois existia ali uma quantidade de pessoas dizendo crucifique. O apóstolo Paulo padeceu muito sendo pastor, sendo obreiro, principalmente na igreja de Corinto. Todos sofremos. O ministério, Jesus apresenta cruz no cristianismo. Você imagina no ministério homens que se disponibilizam a fazer, a trabalhar, mulheres ali, esposas de pastores, desmotivadas, angustiadas por serem muitas das vezes maltratadas. Não espere ser bem tratado na igreja. São cristãos, são pessoas imperfeitas. Na igreja tem todo tipo de gente. Eu falei para vocês sobre a multidão. Tem gente ladrão na igreja. Tem pessoas com maldade no coração. Tem pessoas ali com o coração cheio de trevas, mas também tem pessoas convertidas. A igreja, o trabalho da igreja é evangelizar, é pregar, é acreditar na mudança de caráter, na mudança, é acreditar que o ladrão vai parar de roubar, é acreditar que através da pregação o ladrão para de roubar, o estuprador vai parar de estuprar, o falso cristão ele vai se tornar um verdadeiro cristão. É acreditar que as pessoas vão mudar de vida.
É acreditar que o preguiçoso ele vai ser convertido, ele vai passar a ser trabalhador. É acreditar na mudança, na salvação das pessoas. Pois a salvação envolve mudança de mente, mudança de caráter. Jesus disse, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus no meio de vocês. Arrependimento ali no grego vem de metanoia, mudança de pensamento, mudança de mente. Então continue acreditando, ainda que aparentemente esteja difícil, até impossível aos olhos dos homens, né? Alguém disse, se ser salvo é assim, então é praticamente impossível ser salvo. Jesus disse, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós plantamos a semente, outros vão regar essa semente, mas quem dá o crescimento é Deus. Então acredite que Deus dará o crescimento e que vidas serão transformadas, pessoas serão mudadas e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui, que deu atenção a ouvir essa palavra. Peço que você contribua compartilhando, indicando esse vídeo para mais pessoas. Que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, e que você deixe também o seu like. Que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe a sua vida e fique com a paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.